Vamos lá. Ou aqui? Aqui. Todo mundo sabe, ou como ele falou, que eu trabalho na Sensorama, fundei junto com a minha sócia. A gente hoje em dia está em Floripa e em São Paulo, com mais de 10 pessoas, e temos alguns clientes. Mas eu não vou fazer jabá, hoje eu não vou falar da Sensorama. A minha história começa um pouco com a Sensorama, porque foi quando eu e minha sócia dividimos as tarefas e eu fiquei com a parte de como que a gente vende, como que a gente fala com o nosso cliente, como é que é esse atendimento, eu comecei a pesquisar. E aí, como é que se vende? Marketing digital, rede social, cold call? A gente nunca fez nada disso. O que a gente realmente fez? Todos os nossos trabalhos chegaram por indicação e por relacionamento. Só que isso nunca respondeu a pergunta de como se vende UX. Basicamente, existem dois tipos de venda. A venda simples e a venda complexa. Uma venda simples, ela é menor, rápida, barata, tangível e tem baixo impacto. É quando você mostra para alguém, você quer comprar isso e a pessoa compra. Uma venda complexa, ela é maior, mais demorada, geralmente mais cara, intangível ou de valor intangível. Quando é que você vai conseguir ter algo em troca? E ela traz grande impacto para quem compra. Claro que como a venda é realmente diferente uma da outra, o processo de comprar também é diferente. Todo mundo já foi na feira e comprou um pastel, 3 por 1, 3 por 1. Você não vai conseguir vender UX assim. Não tem como dizer, oi, isso é UX. Mas sendo UX uma venda complexa, como é que você vende uma ideia? Como é que você chega para um cliente e fala, estou vendendo um sonho? É na venda que a gente tem que tangibilizar aquilo que ele está pagando. É ali que começa a construção de um projeto e o que ele realmente vai pagar por isso. Ainda não respondi minha pergunta. Então, quando a gente começou a prototipar o que ia ser a nossa venda, a gente fez a única coisa que a gente sabe fazer, que é UX. Basicamente, existe essa metodologia proposta no livro Spin Selling. Essa metodologia foi publicada em 1960 e levou mais de 12 anos para ser construída. Foram gastos mais de 30 milhões de dólares acompanhando vendedores para saber o que é uma boa venda. A metodologia, na verdade, começa no 1 e vai até o 4. Mas eu coloco o 0 porque ele começa falando do 0. Então, quando você vai vender, você sabe com quem você vai falar? Eu não vou dar tempo de dar exemplo em tudo, porque a gente tem 10 minutos. Mas uma vez em Floripa, fui fazer uma reunião com um cara que era dono da empresa. E eu me atrasei. Motivo? Nem lembro. Só que eu tinha olhado antes o Instagram dele. E o cara tinha 2 gatos lindos. Cheguei na reunião, sentei e falei assim, putz, me atrasei, meus gatos fizeram uma bagunça. Ele olhou para minha cara, a gente passou 15 minutos falando de foto de gato, falando de nome de gato, e ele já começou me ouvindo, sentado do meu lado. Então, muito mais do que saber a empresa dele, eu sabia quem era o cara que ia falar comigo. O que ele gosta, o que ele quer, que time ele torce. Esse cara é o cara que você está conversando. Só depois começa a abertura. E a abertura não é o cara falar comigo, é eu saber o que ele sabe daquilo que eu quero vender. São perguntas de situação. Em que situação ele está daquilo que eu estou vendendo? Se eu estou vendendo um site, ele já fez um site? Quando ele fez, como é que foi a experiência? Ele sabe o que é UX? Situe-se, sente do lado do seu cliente. Só depois começa a investigação, que é o que todo mundo acha que tem que começar. Investigação é entender o problema. Mas o problema fala muito pouco para a gente. Um problema implica um monte de coisa. E ele só é percebido quando você encontra a solução. Então, o que é resolver o problema para o seu cliente? Tem gente que acha que a gente tem que vender o iframe. Tem cliente que não quer o iframe. O iframe faz parte do teu processo. É valor para o teu cliente entregar o iframe? Descubra nessa parte. Bons vendedores passam muito tempo aqui, fazendo boas perguntas. Só depois vem a parte de demonstrar capacidade. E aí todo mundo acha que tem portfólio e sabe demonstrar capacidade. Mas, gente, não! Você acabou de passar por um processo. Sabe com quem você está falando, sabe o que ele acha daquilo, e você sabe o que é problema para ele.
Foque, o teu portfólio tem que ser pequeno, a tua solução tem que ser matadora. Dê ideias. É aqui que, se você dá uma ideia legal, ele vai fechar contigo. Ah, mas e se ele fechar com outro designer com a minha ideia? Gente, desencana, não é nada disso. Ninguém pensa exatamente o que você pensou. E criatividade só gera criatividade. Se na reunião você teve uma ideia legal, imagina quando você voltar com o teu time, passar para eles o negócio, que tipo de ideia você vai ter? Com certeza algo muito mais legal. Então, depois é que vem a obtenção de compromisso. Aqui também, quando você faz uma venda complexa, não vai ser na primeira visita que você vai fechar. Não existe. Se você conseguir isso, me manda um e-mail depois e fala como é que foi. Porque nunca é assim. Mas tenha claro onde você quer chegar. Só sabe que chegou quem sabe onde é a linha de chegada. Então, na minha primeira reunião, o que eu quero? Eu quero que ele me mande um e-mail. Eu quero marcar uma reunião com o chefe dele. Eu quero mandar uma proposta. Não manda a proposta, apresenta a proposta. Faz outro encontro. Essa parte de ter bem claro qual que é a tua obtenção de compromisso e ter outra chance de repetir o mesmo processo é o que vai garantir uma boa venda. Uma boa venda pode repetir isso 1, 2, 3, 4 vezes. Mas quando você for obter o compromisso dele de compra, vai estar tão amarradinho, tão certinho, que não vai ter como ele não querer comprar de ti. Ah, Luísa, tu vende tudo? Claro que não, gente. Às vezes as coisas param pelo meio. É um processo. Enfim, mas quando a gente estava olhando sobre isso não parece UX? Não é isso que a gente faz quando a gente tem um projeto? Primeira coisa que a gente vai descobrir é o quê? Com quem a gente vai falar. E depois, como é que vocês estruturam a tua pesquisa? Se não de uma maneira a entender onde que esse cliente está, quais são os problemas deles, como é que vocês fazem as suas perguntas? Quem trabalha com pesquisa. Então, até que ponto, quando a gente começa um projeto de UX, a gente não deveria começar na venda? Claro, no caso eu que tenho que vender, mas até que ponto a venda não é você vendendo para o teu chefe a metodologia de um projeto, como você vai trabalhar? A verdade é que uma venda boa de um projeto de UX garante que esse projeto seja bom como um todo. Mas, continuando um pouquinho mais, o que a gente percebeu? Quando a gente começa uma boa venda, o que a gente está fazendo? É uma promessa? É um começo de um relacionamento que vai ser construído durante todo o processo. Eles esperam que na venda, aquilo que você prometeu, continue durante o projeto, cresça num pós-venda. E quando você vende para alguém, você está criando um relacionamento com essa pessoa, ele vai ser percebido por outros e isso gera novas vendas. Vender é criar relacionamentos. Para finalizar, começar a finalizar com vocês, eu queria deixar vocês com essa palavra, que é inteléquia. Ela quer dizer tornar real aquilo que é potencial. E eu acabei de passar para vocês algo que eu sempre senti falta, que é entender como que eu estruturo uma venda. Eu estou passando um potencial para vocês. A minha ideia é, da próxima vez que vocês forem vender alguma coisa, seja para um cliente, ou seja, o que eu estou tentando fazer agora, que é vender um novo layout de sala para minha mãe. Isso é uma puta venda complexa. Conheça seu interlocutor. Saiba com quem você está falando. Depois, se coloque do lado dele. Minha mãe vai mudar a sala por quê? Quando é que ela comprou? Por que ela quis? Quando foi na vida dela que ela montou aquela sala? Será que ontem ela não sentou no sofá e estava chateado? O meu cliente, ele torce para o time Corinthians. Ontem o Corinthians perdeu. Não faz piadinha de futebol. Depois senta do lado dele, entende onde é que ele está. Investiga, pergunta sobre o problema, implicações, soluções. Demonstra a sua capacidade, sugira. Criatividade gera criatividade. E obtenha o compromisso entendendo que vender não é da primeira vez, mas tenha claro que você quer sair desse primeiro encontro. E se você fizer isso, me manda um e-mail e conta como é que foi. Obrigada.